Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque estamos aqui reunidos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu esse privilégio de podermos estar aqui, Pai. Sendo que muitos outros cristãos não têm esse mesmo privilégio, nós te pedimos a tua misericórdia sobre a vida deles e te agradecemos sobre a sua graça sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor, apesar da minha vida, porque sou falho, e através da minha vida, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, me usar e usar a tua palavra que será exposta nessa manhã, para que possamos, Senhor, refletir acerca dela, Deus, e que ela possa fazer diferença, e que possamos ser transformados, assim como a tua palavra nos diz, de glória em glória, a imagem do teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós oramos. Amém. Hoje nós falaremos sobre a justiça inevitável de Deus. No capítulo 19 do livro de Gênesis, a série que nós estamos trabalhando nesse começo de ano, e uma série onde nós estamos vendo, pelo menos nessa segunda parte da série, a pessoa de Abraão e como ele e as pessoas que se relacionam a ele se comportaram durante a história. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 19, versículos de 1 a 29, um texto bem grande, mas eu vou ir lendo com vocês conforme for passando, para que nós possamos entender o texto da melhor maneira possível. A narrativa de Gênesis 19 de 1 a 29 é uma das mais sombrias e poderosas da Bíblia. Ela destaca a destruição de Sodoma e Gomorra. E este evento, ele de alguma forma, ele sublinha aqui a seriedade com que Deus trata o pecado e a justiça de Deus, que é inevitável diante do pecado. E hoje nós vamos explorar o que essa passagem ela nos ensina sobre a justiça divina, sobre a misericórdia e a necessidade de arrependimento diante de nossos pecados. Ela vai ter como um dos personagens principais aqui, Ló, o sobrinho de Abraão. Ló, se vocês forem lembrar, alguns capítulos anteriores, ele vivia juntamente com Abraão, mas os seus rebanhos, as suas posses se tornaram tão grandes dos dois, que eles tiveram que se separar. E Ló, quando se separou, Abraão disse que ele poderia escolher qual lugar onde ele ficaria. Então, ele olhando para as campinas do Jordão, isso quando ele ficou claro que ele não podia mais conviver com Abraão, que era seu tio, uma vez que as suas propriedades eram muito grandes, né, o rebanho, o gado de ambos eram tão numerosos que as pastagens que estavam ali naquela região onde eles estavam, não havia mais, não podia comportar os dois ali. Abraão deu a escolha para Ló do lugar onde ele ficaria. Então, Ló olha para a beleza do Vale do Jordão, para as campinas do Jordão, e ele levou a considerar aquele lugar como um lugar onde ele ficaria próspero, mesmo sendo a cidade localizada de Sodoma ali, que já tinha a fama de ser uma cidade que era habitada por pecadores e homens maus, conforme o texto já nos diz lá atrás. Ló sabia de tudo isso. Ló já tinha essas informações, que a cidade de Sodoma era habitada por pecadores e homens maus. Ele não ligou para isso. Ele não ligou para essa fama. E se deixou levar para o que parecia, meus irmãos, ser uma vida de possível luxo e de fácil, porque eram as campinas. Onde melhor os meus gados passariam, senão em Campinas?
E foi para ali que ele foi, juntamente com toda a sua família e com todos os seus empregados. A última vez que nós vimos Ló, ele estava morando em tendas perto da cidade onde ele foi raptado pelos 5 reis. Mas agora ele parece que se tornou um morador da cidade de Sodoma. Foi devagarzinho, armou a tenda e agora, finalmente, ele é um dos moradores da cidade. Possivelmente, ele ignorava o mal que estava ali, o pecado daquela cidade. Ele possivelmente não conhecia o quão grave era o pecado que aquela cidade cometia. Mas depois que ele se instalou, depois que ele se estabeleceu ali como um cidadão, ele descobriu que a cidade era uma cidade corrupta, uma cidade má, uma cidade pecadora. E o que ele fez? A gente precisa se perguntar, o que ele fez? Ele recuou, ele saiu da cidade, sabendo de tudo aquilo? Não, ele ficou ali mesmo. Sodoma era uma grande cidade, uma bonita cidade, que era provida das mais diversas facilidades naquele tempo. Era uma cidade próspera, apesar de corrupta. Porém, Ló, ele não dimensionou o perigo que ele corria juntamente com a sua família. E nós veremos os versículos de 1 a 3 agora. Ao anoitecer, o texto nos diz, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se indo em encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhe disse, por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não, nós passaremos a noite na praça. E Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. E deu-lhes um banquete, e fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Essa é a primeira parte que eu queria ler. O relato aqui do capítulo 19, ele começa onde o capítulo 18 ele termina. Os anjos que estavam com Abraão foram visitar Sodoma para verificar se ali realmente era uma cidade corrupta como Deus havia escutado. E lá eles encontraram Ló junto à porta da cidade. Possivelmente ele estava aguardando os seus pastores voltarem com os seus rebanhos. E quando ele viu aqueles homens, ele se prostrou com o rosto em terra, e ele insistiu para que esses homens ficassem hospedados em sua casa. E perceba aqui, meus irmãos, que apesar de Ló ter se atraído pela riqueza de Sodoma, a sua hospitalidade aqui, a hospitalidade a estranhos que ele não conhecia, ela demonstra o seu desejo de agir com retidão, assim como seu tio fazia. A hospitalidade naquele tempo era considerado quase como um caráter sacro. Então, ele tentou fazer aquilo que seu tio fazia também. Então, ele tentou hospedar aqueles homens. Os anjos, eles não concordaram com o convite imediatamente. E eles disseram que eles passariam a noite ali na praça. Porém, Ló, conhecendo a sua cidade, ele conhecendo a cidade onde ele estava, ele queria levá-los para a sua casa não apenas para dar um abrigo e comida e uma ceia, mas também com o propósito de defender aqueles homens da força e da injúria que os homens de Sodoma poderiam ter contra eles. E Ló insistiu tanto, o texto nos fala, que eles foram e entraram na casa dele. E ele preparou um banquete para aqueles homens. E eles ceiaram juntos. Mas no versículo 4, acompanhem comigo. Mas antes que eles deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto moços como velhos. Sim, todo o povo
de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui para fora, para que abusemos deles. Antes de eles dormirem, antes de Ló, sua esposa, suas filhas e os dois hóspedes dormirem, Ló e seus visitantes, eles foram surpreendidos por uma atitude completamente deplorável por parte dos habitantes de Sodoma. Desde os mais velhos até os mais novos. E eles chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Tragam-os para fora, para que abusemos deles. Aqui, pelo exemplo de uma passagem, um único pecado que nós estamos vendo, nós estamos diante de nossos olhos de um quadro vívido de Sodoma, de como os habitantes de Sodoma eram. Como animais que, de alguma forma, são irracionais, os habitantes da cidade, desde os mais moços até o mais velho, se juntaram para cometer um crime perverso e abominável, cercando ali a casa de Ló. Só nesse trecho, meus irmãos, nós vemos inúmeros pecados escancarados. Percebam que aqueles homens não só tinham desejos homossexuais, mas também de raptar e abusar à força daqueles homens de forma coletiva. Em outras passagens das Escrituras, nós vemos os demais pecados observados de Sodoma e Gomorra. Nós vemos a opressão social, nós vemos a arrogância, nós vemos a complacência, a corrupção e a ausência de piedade para com os seus necessitados. Vejamos lá em Jeremias 23:14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Jeremias comparando os profetas com os habitantes de Sodoma. Cometem adultério, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam de sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. E Ezequiel 16:49, eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e prosperidade e tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Tudo o que eles tinham eram para si. Eles não ajudavam ninguém. Sodoma e Gomorra eram cidades submersas em grandes pecados, a Escritura nos mostra. E não se envergonhavam disso. Pelo contrário, eles eram arrogantes e orgulhosos. A sua fama se espalhava por todos os lugares. Eram homens pecadores e maus. Mas diante dessa multidão desenfreada e sedenta por satisfazer os seus desejos pecaminosos, como eles sempre faziam, Ló tomou uma atitude. Versos 6 a 9. Então Ló foi até a porta, fechou-as atrás de si e lhe disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a estes homens, porque se achavam sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta.
Ló, diante de tudo aquilo, ele saiu e fechou a porta atrás de si. Este provavelmente tenha sido um ato de coragem, onde ele se arriscou a fim de proteger os seus hóspedes. Ele tenta convencer aqueles homens a desistirem de tal ato. Ló lhe coloca sobre si agora um dilema moral, onde ele terá que fazer uma terrível escolha. De um lado, ele tem a obrigação de proteger o seu lar, inclusive a castidade de suas filhas, que presumidamente estão comprometidas em casamento, como nós veremos. Mais para frente, a lei mosaica, ela dirá que quem violasse a castidade de uma mulher comprometida ficaria sujeito à morte por apedrejamento. Deuteronômio 22, ele vai nos dizer. Não que aqueles homens se importassem com isso. E não que Ló soubesse dessa lei, mas ele já tinha uma moral, aparentemente. E do outro lado, Ló ele tem a obrigação de proteger os seus hóspedes, os quais ele se puseram sobre a proteção do seu lar. Quando Ló ele diz, porquanto se ajo sobre a proteção do meu teto, ele lhe havia sido confiado, é como se eles tinham sido confiados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, e que ele seria culpado de traição, a menos que ele se empenhasse em proteger aqueles homens. Ló então faz uma terrível, meus irmãos, uma terrível e pecaminosa escolha de oferecer as suas filhas para serem violadas. Sem palavras, para o que Ló acabou de fazer, não é mesmo? Toda vez que eu li essa passagem, eu ficava indignado com o pai que se propôs a fazer isso, mesmo sabendo que ele tinha uma obrigação a cumprir com aqueles homens. A alternativa que Ló escolheu foi uma alternativa terrível. Terrível. A história de Ló oferecendo às suas filhas parece revelar um Ló que ele deseja sinceramente agir corretamente. Porém, ele fracassa aqui miseravelmente. Ele foi tão corrompido pela cidade que agora ele fazia parte, que ele oferece em um ato igualmente imoral, com o fim de interromper uma possível atrocidade que aconteceria. Ló ele se achava numa situação difícil e ele se colocou na defesa dos visitantes aqui. Na verdade, ele estava colhendo, meus irmãos, aquilo que ele havia semeado. Porque mesmo não praticando aquele tipo de pecado, em certo sentido, Ló tolerou o pecado diante de si. Ele sabia que aquelas práticas eram pecaminosas, tanto é que ele identificou aquilo como um mal. Não façam tal maldade. Mas existem muitas pessoas que vão se acostumando, não é mesmo? Vão se acostumando com a maldade, assumindo uma posição, de alguma forma, até mesmo liberal em relação ao pecado. E muitas vezes chamam o pecado de uma nova moralidade, não é mesmo hoje? Nós não vemos isso? Uma nova moralidade. Não é pecado, nós somos tempos diferentes. É uma nova moralidade. Para Ló, aquilo que estava acontecendo em Sodoma era mesmo pecado. E no verso 9, o texto diz que aqueles homens maus persistiram no seu ato. E eles ainda falam para Ló, ele é estrangeiro, ele veio morar entre nós, ele pretende agora ser juiz de tudo. Estes homens, eles eram incrédulos, e agora estavam acusando Ló, dizendo que ele tinha vindo morar em Sodoma, e ele deveria aceitar os costumes sem querer transformá-los. Se havia escolhido espontaneamente morar em Sodoma, e se havia morado ali tanto tempo sem nunca se opor abertamente contra o pecado, então, por que ele queria agora moralizar as coisas, se antes, em nenhum momento, ele fez isso? Ló está sofrendo as consequências de sua própria tolerância com o mal.
O seu testemunho não foi claro. Ele sabia o que era pecado, porém ele nunca se opôs abertamente ao pecado. Nunca contrariou os costumes. A sua luz nunca brilhou nas trevas de Sodoma. Mas a pergunta que fica é: e nós? E nós? Será que não estamos também nos acostumando e nos amoldando aos pecados deste mundo? Com o que os seus olhos ouvem, o que os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Vamos pensar em coisas bem simples aqui. Como é as séries, os programas de TV que você assiste? Será que filmes, séries, programas que você assiste, o que acontece quando passa uma cena que você não deveria assistir? Será que você está tão moldado com os pecados deste mundo que você nem percebe? Como você reagiria diante desses pecados? Você desliga, você continua assistindo, você pula a cena, como você reage? Uma coisa tão simples, mas que mostra que muitas vezes, por conta dos pecados, daquele que nós estamos diante dos nossos olhos, nós não fazemos nada. Como nós toleramos o pecado diante dos nossos olhos? E mais, será que nós estamos tolerando o mal em nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão na nossa volta? Será que o mundo não está como está hoje porque os que deveriam ser luz e sal não iluminam e não dão sabor? Há um ditado que diz que para que o mal vença, basta com que o bem não faça nada. Toleramos o mal em nossa volta e assistimos, assim como Ló, o mal acontecer e ficamos calados. Não fazemos nada. Colhemos os frutos de nossa omissão pecaminosa. Tudo aquilo que nós estamos vendo no mundo, tudo aquilo que nós estamos vendo em nosso governo, onde muitas vezes são contra o que as Escrituras dizem, soltando corruptos, tentando aprovar leis que matam inocentes, e nós estamos calados. Pessoas estão aí fora sofrendo, crianças. Essa semana eu e a Erika, a gente estava vendo um curso sobre crianças que estão sendo abusadas. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos levando a justiça de Deus para essas crianças, para essas pessoas que estão sendo oprimidas? Muitas vezes, meus irmãos, assim como Ló, nós toleramos o mal. E o mundo vai ficando cada vez mais mal. Os homens, vendo a tentativa de Ló de frustrar os seus desejos, disseram para ele: vamos fazer com você pior do que com eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Agora Ló, seus visitantes e a sua família, toda a sua família, estavam em perigo. Porém, no versículo 10 e 11, acontece algo que Ló não imaginaria que aconteceria. Os homens que estavam com ele ali, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Graças a Deus que os anjos estavam na casa naquele momento para proteger da agressão aquela família.
E eles cegaram os homens que estavam lá. E eles trouxeram para dentro Ló. Se não fosse a intervenção daqueles anjos, se não fosse a intervenção de Deus, Ló e toda a sua família iria sofrer nas mãos daqueles homens sem temor de Deus. O texto continua, versículos 12 a 14. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, o que estava para casar com suas filhas. E ele disse: levante-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Agora Ló, ele sabe que ele está diante não de apenas homens, mas de anjos que lhe dão uma notícia terrível. Nós iremos destruir a cidade, pois o clamor dessa cidade chegou até Deus. Deus já havia dito isso em sua conversa com Abraão, algumas horas antes. Vejam o versículo 20 e 21 do capítulo 18. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até a mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. O clamor chegou até Deus. E a pergunta que a gente faz é: clamor de quem? Quem é que clamou? Esse clamor pode muito bem ser o clamor de todas as vítimas dos moradores de Sodoma. De todos que foram enganados, de todos que foram maltratados, de todos que foram agredidos, de todos que foram abusados, de todos os pobres e necessitados, como vimos, que não foram ajudados, pelo contrário, foram mais afligidos pelos moradores de Sodoma. Ou vocês acham que esses dois homens que chegaram agora na história, no capítulo 19, foram os primeiros e os únicos que foram perseguidos pelos moradores de Sodoma? Muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas é uma realidade que acontecia. Se eles fizeram aquilo com o morador de Sodoma, o que eles faziam com aqueles que chegavam e não sabiam o que estava acontecendo? Quantas pessoas já foram vítimas dos pecados de Sodoma e Gomorra? As vítimas clamaram a Deus e foram ouvidas por Deus. E agora o que os anjos estão confirmando é que o juízo e a justiça de Deus cairão sobre essa cidade. Meus irmãos, nós somos chamados a ouvir o clamor dos aflitos, dos oprimidos, dos que choram, dos injustiçados, dos injuriados. E a pergunta que eu gostaria de fazer novamente é: como nós estamos lutando contra a injustiça? Como nós estamos defendendo aqueles que são oprimidos? Como você e eu estamos levando a justiça de Deus em um mundo pecaminoso? Mas eles falaram para Ló: se houver algum parente seu, se houver alguém seu aí, seja genro, seja filho, seja filha, algum que seja seu, vá e fale para eles, vá buscá-los e diga que nós destruiremos a cidade e que é para eles saírem daqui rapidamente. Então Ló ele vai em busca de seus genros, que não acreditam nele, a ponto de desprezarem o seu aviso. Eles riram de Ló. Eles riram do aviso de Ló. Eles eram incrédulos. O que prova que Ló, mesmo sendo um homem temente a Deus, não impactou nenhuma vida
durante o tempo que esteve em Sodoma. Nem mesmo de seus genros, nem mesmo daqueles homens que casariam com suas filhas. E veremos mais para frente que nem mesmo de sua esposa e de suas filhas. E alguns perguntariam, será que Ló era de fato alguém que teme a Deus diante de tudo isso? Em 2 Pedro 2, 7 a 8, diz que Ló era um homem justo. E ele sentia tristeza por causa do pecado e da corrupção de Sodoma. O texto nos fala que ele livrou o justo Ló de Sodoma, afligido pelo procedimento libertino daqueles que eram insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles que estavam à sua volta. Mas pelo que sabemos, pelo que a Bíblia nos diz, apesar de ser um homem temente a Deus, podemos dizer que ele era um cristão, um crente fraco. Não era um cristão, mas ele era um crente fraco. Pois em todo o tempo que ele esteve ali em Sodoma, ele não conseguiu influenciar ninguém. Ele não conseguiu cativar ninguém. Ele não conseguiu mudar a vida pelo seu discurso, pela sua vida. Ele não conseguiu influenciar ninguém que estava à sua volta. A sua alma, segundo o texto segundo Pedro nos diz, ele era atormentada, mas não fez com que isso fosse algo que o movesse. Ele era atormentado, sim, mas não fez nada a respeito. Tolerava o mal e não influenciou ninguém. Que triste situação. Mas a pergunta que fica é: e nós? Novamente, e nós? Será que nós não estamos vivendo assim as nossas vidas? Quantas pessoas você influenciou? Quantas pessoas você compartilhou do Evangelho? E ela foi impactada? Quantas pessoas vendo a sua vida, a sua forma de viver, foi impactada? Quantas pessoas você compartilhou do Evangelho esse ano, no ano passado, ou em toda a sua vida? Quantas pessoas você conhece que por causa daquilo que você falou, está hoje nos caminhos do Senhor? Mais para perto aqui, quantas pessoas estão aqui hoje na igreja porque você convidou? Percebam, meus irmãos, quão triste foi para Ló não ter conseguido convencer ninguém, nem mesmo seus genros, sobre o juízo de Deus que cairia sobre aquela cidade. Não influenciou nem mesmo a sua esposa, nem mesmo as suas filhas, com a sua vida. Será que nós não estamos vivendo como Ló em nossas vidas? Será que estamos tolerando o mal e vivendo as nossas vidas como se não precisasse falar do Evangelho, não precisasse influenciar ninguém? Não temos um senso de urgência nenhum. Achamos que sempre vai dar tempo. Mas nem sempre dá, não é mesmo? Como nós estamos vivendo a nossa vida? Versículos 15 a 17. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e suas filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas, e sendo-lhes o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem para toda a campina. Fuja para um monte,
para que você não morra. Pasmem, meus irmãos, pasmem. Ló, sabendo que a cidade seria destruída, o que ele fez? Dormiu. Vamos dormir. Tá tranquilo. Vamos dormir. Dormiram, ele, a sua esposa e suas filhas foram dormir em suas casas. Então os anjos disseram, Ló, levante-se. A gente não avisou que a gente destruiria a cidade. Por que vocês estão aqui ainda? Cadê as pessoas? Cadê os seus? Já foram embora. Levante-se, pegue a sua mulher e suas filhas e saiam daqui. Para que você não seja destruído com a cidade. Acorda para a vida, Ló. É quase os anjos falando assim, acorda para a vida. Não está vendo que a gente avisou que a cidade seria destruída? Desse jeito vocês vão morrer junto com ela. Não, e o texto ainda diz que apesar de todo o aviso que eles estavam recebendo novamente, Ló e sua família estavam o quê? Demorando. Porque estavam demorando. Então, aqueles homens pegaram aquele Ló, a sua esposa e suas filhas pela mão e tiraram da cidade. Aqui Deus sendo misericordioso, ele fala, tiraram e puseram fora da cidade. O narrador aqui, Moisés, ele deixa claro que a salvação de Ló não dependia da sua justiça pessoal, mas pela misericórdia de Deus sobre a vida daquele homem e da sua família. Isso é verdade no que diz respeito a todos nós. Todos nós somos pecadores indignos, que olham para o pecado como algo que nós precisamos, assim como os moradores de Sodoma, muitas vezes. Como está escrito lá em Romanos, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça um bem, não há um sequer. Não há. Efésios 2, de 1 a 5, ele vai dizer, Paulo vai nos dizer, ele lhes deu vida quando vocês estavam quê? Mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Assim como Adão e Eva, os filhos da desobediência. Entre eles, também nós, todos, andávamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira de Deus. Nós estávamos sobre a ira de Deus, é o que Paulo está dizendo. Todos nós estávamos sobre a ira de Deus, assim como os moradores de Sodoma. Todos nós estávamos sobre a ira de Deus, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, novamente aqui a misericórdia de Deus sobre pecadores indignos, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Não é pelas nossas obras, não é pela nossa justiça, não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus que olha para pecadores indignos e mesmo assim nos salva. Não porque nós merecíamos, mas pela graça de Deus. Porque Deus é um Deus misericordioso e amoroso. Não por nós, mas é por Ele que nós somos salvos. Assim como Ló, que estava lá pateteando na sua vida, pensando que tinha tempo para tudo. Muitas vezes nós estamos assim também. Achando que podemos viver a nossa vida sem nenhuma urgência. Achando que nós somos justos e Deus não vai destruir a cidade. Sem urgência nenhuma no seu coração. Nós estamos sobre a ira de Deus, Efésios fala. Como todos, mas sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida com Cristo. Pela graça.
não por justiça, pela graça nós somos salvos. Perceba o que faltava em Ló, um sentido de urgência que estava sendo exigido por Deus ali naquele momento. O que realmente estava prendendo Ló naquela cidade. Porque não é possível que Ló esteja demorando tanto para sair da cidade que vai ser destruída. O que estava prendendo Ló na cidade? Por que não se apressou após ouvir a palavra de condenação e juízo dos anjos? Deus precisou ter misericórdia dele para que ele não fosse destruído com a cidade. Mas eu e você? Que senso de urgência nós estamos de nos afastar do pecado? Será que não continuamos pecando porque achamos que sempre haverá tempo de se arrepender? Para mudar, para largar o vício, para largar o pecado, para deixar de fazer o que não deveríamos estar fazendo agora? Será que não somos como Ló e sua família, que mesmo sabendo que a condenação virá, sempre achamos que haverá tempo para se arrepender e para fugir da condenação? E se não houver? E se não houver tempo? E se hoje Deus pedir a sua alma, o que você faria? Que senso de urgência nós estamos tendo diante da inevitável justiça de Deus? Os homens, levando-os para fora, instruíram Ló e sua família. Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem mesmo para toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas olha só o que acontece aqui. O texto nos diz que Ló ainda colocou alguns obstáculos e recusou a orientação divina para a sua própria salvação. 18 a 22. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Que canseira, né? Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandece a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas não posso fugir para um monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu possa fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena e não é verdade. E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Vou falar. Não dá uma canseira de Ló? Pelo amor de Deus. Depois de tudo aquilo que Deus está fazendo para eles ainda falam: não, não é assim, Senhor. Não, eu não vou para aquela cidade, não vou para o monte não, eu queria ir para outra cidade. Para Ló, a sua segurança estava nas cidades. Ele faz um discurso, imagine, a cidade está para ser destruída. Ló faz um discurso longo para aqueles homens, tentando convencer ele sem nenhuma urgência, gastando o tempo precioso que eles já não tinham. É como o crente que deseja fazer a sua própria vontade, recusando-se a ouvir aquilo que Deus ele ordena claramente na sua palavra. Sabe aquela palavra que Deus nos fala e que a gente fala: não vai ser assim que eu vou fazer de outro jeito. O meu jeito pode ser melhor. E tem uma alternativa, Senhor. O monte que Deus estava mandando ir, claramente se tratava de um lugar que seria seguro para ele. Ou tu acha que Deus, depois de ter feito tudo aquilo, Deus mandaria para um lugar que cairia fogo? Não, seria um lugar seguro para eles, onde a destruição de Sodoma e o fogo não cairia. Eles não seriam atingidos. E Ló havia saído de Sodoma, mas ainda levava consigo a vontade própria e uma atitude que, de alguma forma, não era uma atitude submissa a Deus. Ló não era totalmente submisso à vontade de Deus, meus irmãos. A razão dele excedem a nossa compreensão e a nossa razão por que Ló fez isso.
Porque Ló fez esse discurso todo para ir para uma cidade. Se Deus tinha ordenado que ele fosse para o monte, é para lá que ele deveria ter ido desde o começo. Na verdade, era para eles ter saído no momento que os anjos falaram, saia da cidade. Mas a gente já vê a insubmissão dele desde lá de trás. Mas, desde que ele ficou na cidade. Mas o verso 20 a 22 mostra novamente a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida de Ló. Ló insistiu e o Senhor permitiu que ele fugisse para a cidade de Zoar, que significa pequena. Versos 23 a 26. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus, e ele destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e virou uma estátua de sal. E na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada, e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor, no capítulo anterior. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que toda a terra subia fumaça, como se a fumaça fosse de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades que Ló tinha morado. O texto, ele vai dizer, nos versos 23 a 29, que a destruição de Gomorra havia acontecido. Lemos que Deus fez chover aqui fogo e enxofre sobre as cidades, que subverteu as cidades, e assim toda a campina que antes Ló tinha visto e tinha se maravilhado, todos os moradores da cidade e tudo aquilo que nascia da terra foram destruídos. E lembrando-se de Abraão, Deus tirou Ló do meio das ruínas destas cidades pecadoras. Abraão, meus irmãos, desde o começo foi chamado para ser um abençoador, e a sua bênção foi eficaz aqui para Ló. Por causa de Abraão, Ló foi poupado. Mas em meio a esses acontecimentos, um detalhe triste acontece. Versos 26 diz que a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Terrível, não é verdade? Terrível. A pergunta que fica é por que ela olhou para trás mesmo Deus tendo falado para que ela não fizesse isso? Por que a mulher olhou para trás? Por que ela desobedeceu os anjos? E certamente porque era difícil deixar a cidade. Era difícil deixar os seus pecados. O texto nos diz que ela olhou para trás. Não diz porquê, mas a gente pode imaginar o porquê. Ló estava do seu lado, correndo, mas a sua mulher estava com saudades da cidade, que ela estava acabando de deixar. Talvez por isso que eles demoraram tanto para sair da cidade. O coração dela estava ficando em Sodoma. Ela não se conteve de saudade e olhou, deu uma última olhada na cidade que ele estava deixando para trás. E por causa da sua obediência, o resultado foi terrível. Ela se transformou imediatamente em uma estátua de sal. Isso nos lembra muita gente que se apega tanto às coisas desse mundo que fica difícil se desprender dele. Quando Jesus voltar para levar a sua igreja, muita gente vai querer ficar por causa das coisas deste mundo, por causa de tudo aquilo que o mundo oferece para elas hoje, porque elas amam o mundo. E a Bíblia nos diz em 1 João 2,15, que não ameis o mundo nem as coisas que o mundo tem. Não amemos o mundo, meus irmãos, assim como a mulher de Ló.
Ela amou, ela amava Sodoma, mesmo Sodoma ser uma cidade iníqua, uma cidade pecadora, uma cidade onde ela acabou de quase ser morta por uns homens que estavam lá, ela ainda queria ficar lá. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. Este foi o grande problema da mulher de Ló. O juízo de Deus era iminente contra a cidade e ela continuava amando o mundo e o que nele há. Deus estava dizendo: essa cidade é corrupta, essa cidade é pecadora, o clamor dessa cidade chegou até mim. E ela dizia: eu ainda amo essa cidade. Não há temor, não há um senso de urgência. Se a severidade da punição nos aterroriza, meus irmãos, de tudo aquilo que Deus fez com Sodoma e Gomorra, nós precisamos nos lembrar que os pecados que hoje nós cometemos não são menores que o da mulher de Ló. Pois quem peca aqui falando agora como cristãos, quem peca sendo libertos, não de Sodoma, mas do inferno, e ainda fixa os seus olhos nesse mundo, nos manjares desse mundo, naquilo que o mundo pode oferecer, nos pecados e os prazeres que ele oferece, ao invés de ter os seus olhos fixos em Jesus, e em suas promessas, em suas vidas, não é diferente da mulher de Ló. Meus irmãos, para finalizar, a história de Sodoma e Gomorra é um lembrete poderoso da inevitável justiça de Deus contra o pecado. E como cristãos, nós somos chamados a viver a nossa vida em santidade, atentos aos avisos de Deus e confiando na justiça, no amor e na misericórdia de Deus sobre nós. A passagem de Sodoma, se nós formos olhar, é a história do Evangelho. É a história de um Deus que vem até a cidade dos homens. Uma cidade que está impregnada por todos os lados de pecado. E pela misericórdia de Deus e graça, Ele salva pecadores que não mereciam ser salvos. Eles foram salvos da ira de Deus, que é fogo consumidor, como a palavra nos fala. Mesmo depois de tantos avisos, o homem ele continua se apegando ao seu pecado. Ele continua decidindo por si mesmo permanecer no pecado. Quantos de nós, muitas vezes, podemos chegar e falar sobre o juízo de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o evangelho de Deus, assim como Ló fez com seus genros, e eles não escutam. Estamos hoje, meus irmãos, com as portas abertas para o arrependimento. Mas haverá um dia, e não sabemos quando. Assim como os moradores de Sodoma e Gomorra não sabiam, que Cristo virá e resgatará a sua igreja, assim como fez com Ló. E assim como Ló não foi salvo pelos seus atos de justiça, pois ele não tinha nada para oferecer a Deus, senão pelo amor de Abraão. Porque Deus se lembrou de Abraão. Nós também somos salvos não por nós mesmos, mas pelos atos de justiça de Jesus Cristo em nosso favor. E os que ficarem serão julgados e condenados. Não creram no anúncio do Evangelho, assim como os genros de Ló, e perecerão sobre a ira de Deus contra todo o pecado e impiedade. Não morrerão uma morte física somente, mas uma eterna separação de Deus e da possibilidade de arrependimento. Que nós possamos sermos diferentes. Que nós possamos, meus irmãos, em nossas vidas, não sermos tolerantes com o pecado, com o mal. Que nós possamos ter uma atitude de inconformidade com o mal. Que onde nós estivermos, nós não consigamos tolerar o mal em nossa volta, mas tomemos uma atitude
em relação ao mal, em relação ao pecado, em relação à injustiça. Que nós possamos ouvir o clamor dos inocentes. Que nós possamos influenciar aqueles que estão à nossa volta. Que a nossa vida possa ser uma vida que influencia, que compartilha. Que você possa, meu irmão, olhar para suas atitudes, se arrepender dos seus pecados e, a partir de hoje, olhar para as pessoas que estão à sua volta com um olhar amoroso, misericordioso, onde, sabendo que elas estão condenadas, você compartilha daquilo que você tem mais de precioso, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Você convida ela para esse Evangelho. Você convida ela para estar aqui, para ouvir a mensagem do Evangelho. Você influencia as pessoas que estão à sua volta, sendo seus familiares, seus amigos, seus parentes. Não fique calado, enquanto você sabe que serão destruídos pela ira de Deus, porque ainda estão sobre a ira de Deus. Nós não sabemos, meus irmãos, quando Deus virá. Mas uma coisa nós sabemos, Ele virá. E a justiça de Deus será inevitável para todos nós. A pergunta que fica é: Ele nos encontrará sobre Cristo Jesus, sobre a justiça de Cristo Jesus, ou não? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus misericordioso, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo sendo pecadores, Pai, mesmo sendo indignos, mesmo sendo pessoas que estão contra Ti em nossas atitudes, como éramos antes, Pai. Mesmo assim, Senhor, assim como Tu fez com Ló, nos pegaste em nossa mão e nos salvaste, Pai, da condenação eterna. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia, Pai. Uma misericórdia, Senhor, que custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, cuida, Senhor, para que permanecemos fiéis a Ti, Senhor, em meio a esse mundo, Senhor, que jaz do maligno, Pai. Nós sabemos que o mundo está em plena corrupção, Pai, mas que a gente não se amolde aos padrões deste mundo, Deus. Mas que a cada dia nós possamos renovar a nossa mente e assim as nossas atitudes, Pai, para que não nos conformemos com este mundo, mas que possamos ser, Pai, luz e sal, onde quer que nós estejamos, Pai, a começar aqui, no centro da cidade de São Paulo, onde estamos, Pai. Nós te pedimos, Pai, nos ajude a cada dia mais a ter esse senso de urgência para compartilhar do Evangelho, Senhor, de Jesus Cristo, para que pessoas possam ser salvas em Cristo Jesus. Amém.